Olá pessoal, estamos aqui com essa central, né, de um quadriciclo da Honda Full Trax. Infelizmente a etiqueta não está mais visível, né? Mas é a central de um quadriciclo aqui da Honda. Veja bem, a gente conseguimos esse conector, injetamos aqui na fonte bancada. Observem ali que está em 12,5 volts. Normalmente eu uso esse padrão aqui, né? A corrente tá de 1 ampere. E aí o que acontece? Eu vou injetar aqui esses 12 volts diretamente na central. Tem que apresentar algum consumo ali, né? Aí vamos ver o que acontece, ó. Não tem nada, né? Eu vou dar uma encostadinha aqui nos terminais. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês, ó. Que ali vai dar uma baixa. Encostar aqui, ó. Vai dar um consumo ali, né, ó. Então tá chegando 12, né? Só pra tirar a prova dos 9. Mas o equipamento tá com problema. Ele tá com fusível. Normalmente não tem fusível, né? Ali nós temos dentro dele tem um TVS, que é como se fosse um tipo de varistor, né? Para corrente contínua. Então essa fita aqui que eu coloquei, pessoal, é só para servir de guia onde que eu vou fazer a abertura, né? Eu tô com uma outra central aqui do lado, né? Do mesmo cliente. Essa já veio nessa situação aberta. Então, como a parte de alimentação fica desse conector para cá, né? Aqui a gente tem um regulador de 3V3. A gente tem um regulador de 5 e a entrada de 12 volts, que ela entra nesse conector aqui, né? Tá. E aí eu vou fazer o que? A gente marcou com uma fita crepe, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês o procedimento de abertura. Por que eu não abro só esse setor aqui? Porque na hora da colagem, né? Fica mais interessante você ter uma área maior para fazer a colagem, para não ter risco dele soltar ali, né? Então a gente faz uma abertura maior. Se for preciso fazer algum ajuste em outro setor, a gente já tem uma grande área para fazer teste do que ter que abrir o equipamento e cortar aqui, depois ir cortando aqui. Então a gente faz logo essa abertura grande, né? E aí fica melhor na hora da colagem, que tem mais apoio, né? Tem mais área de contato com a cola. Veja bem, outra situação aqui que eu queria explicar para vocês é o seguinte. A gente aqui na loja tem a Dremel, né, para fazer a abertura, mas a gente não utiliza a Dremel porque, além de ter muita poeira, ela é ruim de fazer o corte, tem risco de cortar alguma trilha. Então a gente fez o que aqui para resolver esse problema? A gente utiliza um ferro de solda aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, da Ricari, um SC60. Deixa eu focar aqui, né? Uma ponta, esse aqui é o de 60, uma ponta de 40. Essa ponta aqui já é uma ponta velha, né? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui melhor. É uma ponta velha. Aí a gente lixa ela no esmeril ou em qualquer outra, se tiver alguma outra coisa aí para usar, e faz tipo uma ponta faca, né? Mais parecido com a faca mesmo, ó. Ela fica bem fina, né, ó. E aqui a gente vai fazendo o corte. Então a gente marca, eu prefiro marcar com a fita, que é mais difícil de você puxar para um lado ou para o outro, né? Então vocês vão ver aí o procedimento de abertura, tá certo? Depois a gente vai fazer os testes ali dentro, as alimentações, e saber por que ela não está funcionando, né? Por que não está tendo consumo, beleza? Aqui no caso está totalmente morto esse equipamento. Então vamos lá. Agora aqui, pessoal, a gente vai colocar aqui o álcool isopropílico, né? Para ele tentar penetrar aqui e ficar mais fácil de abrir na hora de levantar a tampa aqui, né? Que a gente fez o corte aqui. Vamos ver como é que é por dentro aí. Para levantar você pode pegar uma fenda, né? Com cuidado, né? Para não quebrar também essa peça. Chega... Pegar essa faquinha e colocar aqui, né? Aí você vai usando como uma alavanca, né? Ó, vai puxando devagarzinho. Se você forçar demais, ela vai quebrar o plástico. Aí é mais difícil de pôr na hora da colagem.
cuidado mesmo. Pronto, soltou, ó. Beleza? Pronto, agora aqui vem a outro grande problema, que é abrir esse setor aqui pra gente chegar ali na parte dos componentes, tá certo? Isso aqui é igual escavar fóssil, você tem que tomar muito cuidado, porque se você botar muita força, aqui tem micro componentes, transistores, diodos, resistores, capacitores cerâmicos, vocês podem observar aí, né? Se você pega uma pinça ou uma espátula e começa a escavacar com força, você vai acabar apertando, quebrando trilha, ou então arrancando componente que não era para arrancar, e aí depois vai ficar quase impossível de recuperar essas placas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tem que começar o ponto que a gente quer, né, e ir tirando assim devagarzinho, né? Ou, por exemplo, aqui eu sei que é a parte da fonte, então eu vou tirar esse setor daqui para cá, a gente tira aqui esse tampo aqui todinho. Até aqui não tem como, tem um capacitor por aqui assim, tá vendo? Aqui tem um capacitor eletrolítico de alumínio aqui, ó. Então se você vem com muita força ou então com muita vontade assim, você fura ele aí, meu irmão, aí tá aí a confusão. Vou colocar outro, e ele é soldado por baixo. Essa placa é tão ruim de solda porque é uma placa dupla face, e na parte de baixo você não tem como arrancar, então quer dizer, daria pra fazer cortando tudinho, mas é mais sofrimento. Então a gente vai se manter por aqui só na parte superficial. Olha aqui, não sei se dá pra vocês verem, vou tentar me aproximar o máximo que der aqui, só um minutinho. Eu só dei uma pausa aqui no vídeo pra me aproximar o máximo possível. Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um minutinho. Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor pra vocês aqui na câmera aqui, só um minutinho, depois eu... Deixa eu ver se, ó. Então essa parte aqui, ó, já é possível observar um curto ali, né? Um componente queimado. Acho que dá pra vocês verem aí, né? Carbonizado, bem nesse ponto aqui, ó. Certo? Olha só, tá se desmanchando, né? Deixa eu botar um pouco de luz aqui pra ficar melhor pra vocês, né? Olha só. Esse componente aqui que a gente está vendo desmanchar aqui, ele é um diodo, né? Ele é um diodo. Mas aqui a gente pode depois, em vez de colocar o diodo, tem opções de substituir, né? Esse diodo é mais para questão de a pessoa inverter a polaridade e uma proteção, né? O cara inverteu ali, ele dá uma proteção. Então é bom manter ele, mas já peguei umas abertas, por exemplo. Teve uma que o cliente acabou de trazer aqui nesse meio tempo que a gente estava começando a gravar o vídeo. Ele trouxe uma aqui, ó, só para mostrar para vocês. Agora são três, né? Você vê, ó. Tem essa daqui. Essa daqui o cara botou, essa veio aberta assim, né? O cara botou um resistor de 0,47R aqui, ó, no lugar do diodo, né? É bom também porque assim, dá um curto-circuito, não sendo inversão de bateria lá, né? Queima mais rápido ali o resistor, mas só que danifica também, porque aqui depois aqui, ó, nesse setor aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tem um TVS, que é aquele componente que eu falei para vocês, que é como se fosse um varistor para corrente contínua. Como esse aqui tá totalmente carbonizado, ó, totalmente carbonizado aqui, ó, tudo arrancando até a trilha, ele cola na trilha aí. Então vamos tentar abrir o máximo que der aqui nesse setor aqui, para a gente chegar no componente que eu quero. Esse modelo aqui, ó, se vocês verem bem aqui, já começa a aparecer o regulador de 5 volts. Ó, deixa eu tirar essa cola dele aqui. Ele já começa a aparecer bem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, acho que dá, né? Começa a aparecer aqui um pontinho prata, né? Prateado. E esse aqui é o TVS, tá vendo aqui, ó? Eu já procurei, foi muito com essa referência. Até apagou aqui, BDX alguma coisa. Nunca encontrei um TVS desse. Isso aí é muito comum em centrais, né? Automotivas. Isso aqui é pra... Nesse caso aqui, o que aconteceu aqui, provavelmente foi o seguinte. Para apresentar esse defeito aqui, defeito lá no retificador, né? O que acontece muito. A tensão do retificador sobe tanto.
Como esse TVS aqui ele é limitado a uma tensão máxima, se eu não me engano, eles têm um nível ali de tensão. Imaginamos aí que aqui é 12, tem que ter, vai até 14, mas a partir de 18 volts ele já começa a sobreaquecer. E quanto mais a tensão se eleva, mais ele começa a baixar ali, né? Ou seja, ele começa a virar como se fosse um diodo Zener começando a conduzir, né? Mais ou menos assim que é o trabalho deles. E aí quando a tensão ultrapassa o limite máximo dele, ele entra em curto, igual um varistor, né? E aí ele queima esse diodo, né, que começa a aquecer também, porque entra em curto, o diodo vai passar a corrente todinha, passar aqui, o diodo vai esquentar até queimar do jeito que está aqui. E aí, quando não abre o fusível, ele aqui queima, né? E o ideal, se eu não me engano, os caras falam lá que o fusível original é 30 amperes e aí vem só um fusível geral. O ideal era ter um fusível ali, pelo menos para alimentação da central, né? Mas eu não sei quem é que é o culpado, se é o fabricante, o engenheiro, alguém, mas alguém foi responsável aí por fazer isso, porque o ideal seria botar mais uma proteção. Logo uma central dessa aqui, quem tem quadriciclo sabe que uma central dessa, quando ela sai de linha, é só usada que acha e é cara, né? Uma nova, dependendo da concessionária aí, pode custar na faixa de uns 4 mil, 5 mil reais, entendeu? No Mercado Livre, às vezes você tem em conta nessa faixa de preço, então é caríssima, né? Às vezes o pessoal até perde o quadriciclo, quando é muito antigo, claro, né? A partir de 10 anos aí de idade, você vai na concessionária, não acha. E às vezes você fica tempos parado ali procurando uma central dessa, porque você não encontra lugar nenhum para vender, né? É bem difícil. Mas a maioria das vezes a queima é por isso aí, sabe? Por questão do retificador. O retificador entra em curto, a tensão aumenta nele. E aí danifica tudo. É um trabalho, pessoal. Acompanha aí. Olha aí, pessoal, peguei o multímetro aqui analógico, né? Vocês podem observar aqui, quando eu botar uma ponteira na outra, ele zera ali, né? Então, se o TVS estiver em curto, ele vai zerar ali, ó. Observe. Deu uma resistência ali na faixa de 2 ohms, né? Vamos inverter aqui, ó. Então tem curto ali, né? Eu vou finalizar aqui o procedimento, depois eu vou tirar ele do lugar, mostrar aqui pra vocês direitinho, tá certo? Vou mostrar os procedimentos aí mais na frente aí. Aqui, pessoal, eu já terminei de limpar, né? Aquela área que eu tinha que tirar a cola, né? Trocamos a ponta do ferro. Aqui tá a que a gente estava usando da agora. 40 watts, só colocamos a original de 60. Eu vou usar aqui para remover esse TVS solda de baixa fusão. A gente chama de salva-chip, né? Modificando essa posição aqui, também é para vocês verem aí. Mesmo assim ainda vai ter uma grande dificuldade, mas ele vai ser mais fácil de tirar do que uma estação de ar, né? Vai esquentar muito e a gente passa um pouco de fluxo aqui, né? Deixa eu ligar outro ferro ali para ver se me dá mais uma ajuda aqui. Deixa eu ver se com os dois ferros aqui a gente consegue. Olha aí, soltando. Soltou. Beleza. A gente vai passar logo um pouco de fluxo aqui também. Talvez a gente remove o restante desse diodo aqui. Vou procurar uma posição melhor aqui para soldar também. Assim. Soltou, né? Certo. Com ele aqui, a gente vai pegar aqui o multímetro. Vou botar aqui novamente o multímetro. Ó. Vou só zerar aqui mesmo 100% ele aqui. Ok, vamos lá. Ó. Não era nem pra dar nada esse bicho quando ele tá bom, né? Ó, pode ver, daqui pra cá ele tá em curto. Tá em curto. Vamos ver se lá na placa o curto sumiu, né? Vou inverter aqui o terminal. Pronto, o curto sumiu. Se eu não me engano, o consumo dessa placa, pessoal, é na faixa de uns 40 ou 80 miliamperes, né? O consumo com ela em stand-by, que é o que a gente consegue conectar aqui, só tensão positiva e aterramento, né? Negativa no caso. Certo. Aí a gente vai conseguir verificar os 5 volts aqui se tem.
E aí depois disso, como a gente não tem simulador aqui para fazer esse teste, a gente envia lá para o nosso cliente. Ele, como tem um quadriciclo lá, ele vai fazer o teste final. A gente não lacra ele ainda, né? Por exemplo, a gente, depois que eu fizer a troca aqui dos componentes, não vai fechar. A gente manda para eles, como é aqui mesmo na cidade, né? E aí ele faz o teste, funcionou, aí ele traz pra gente novamente e a gente faz a colagem do equipamento, certo? Então a princípio é isso. Como eu falei no início aí do vídeo, eu não tenho esse TVS desse formato, nesse modelo, né? Com essa característica aqui. Eu tenho um outro modelo, e ele suporta, se não me engano, até 18 volts. A gente já até fez um teste aqui na fonte bancada com ele, né? Injetando a tensão, a partir de se não me engano, 17 volts em diante ele começa a dar um consumo e a partir disso ele esquenta demais. Com 18 volts começa a esquentar bastante até o ponto dele fazer a ruptura ali, né? Ou seja, fazer o curto interno e assim ele vai abrir o fusível, é uma outra coisa. Ele é bem menor do que esse, né? Na época eu não consegui encontrar um grande assim, mas a gente utiliza, eu já fiz alguns serviços e nunca tive retorno. A gente vai também colocar o diodo aqui de proteção. Que ela levantou um pouco do terminal e aqui tá tudo carbonizado. Deixa eu tentar raspar aqui para vocês. Aqui embaixo tem alguns casos que eu já peguei que isso aqui faz um buraco imenso aqui embaixo, né? Então tem que ter muito cuidado na hora da raspagem, porque você pode raspar muito e acabar batendo em outra trilha que fica embaixo dessa, né? Como isso aqui é uma placa dupla face, outra trilha passa aqui embaixo, se eu não me engano a de baixo já é positiva, já é negativa, então dá um curto, é uma confusão isso aqui, também tem que ter bastante cuidado. Então pessoal, aqui eu vou pegar a câmera aqui, ó, já troquei os componentes ali, né? Passei um pouco de máscara UV ali no fundo, vocês podem observar ali, ó. Troquei, botei ali o componente, aquele ali, e esse outro aqui que é o TVS. Voltando pra cá, a gente tá com a fonte de bancada daquela mesma setada, da mesma característica, tensão 12.5 e corrente 1 A. Eu vou conectar aqui o cabo e depois eu vou habilitar a saída da fonte ali, pra gente ver o consumo dela. Se o consumo for muito grande, logo eu vou até diminuir mais essa corrente aqui, né? Vamos botar lá para 500 mA aí. Se tiver mais algum curto, a gente vai observar ali no consumo. Eu vou ligar aqui, pessoal, tá conectado, então para ficar uma coisa mais transparente aí, ó. Vamos lá, ligar aqui, ó. 86 mA. Normalmente é o padrão dele, certo? Vamos desligar novamente. Agora vamos verificar aqui a tensão. O aterramento do multímetro tá ali, né? Já no negativo da central. Eu vou habilitar a saída ali, ó. Certo? Vamos verificar aqui a tensão de entrada. Aí, ó. 12 volts. Aqui desse lado tem 12. E bem aqui nesse primeiro, no sétimo pino, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Tem os 5 volts ali. Então, aparentemente, o circuito é para estar funcionando. Agora a gente vai fazer o seguinte. Que normalmente, quando tem um curto ou uma fuga na linha dos 5 volts, a gente tende a ter uma tensão ali caindo na saída e o consumo da fonte aumenta bem mais, né? Então esse aí é o consumo dela em funcionamento em standby, 84 mA, né? E é isso aí. Então, a princípio a gente conclui aí o reparo dessa central. Eu vou enviar para o cliente, vou avisar ele para ele passar aqui na loja para pegar o equipamento, fazer o teste, como eu falei. Se funcionar, correu tudo bem, ele traz novamente para a gente fechar ele, viu? Aí pode ser que depois a gente finalize aí o vídeo com ele, qual o tipo de cola que a gente utiliza aqui para dar o acabamento final, beleza, pessoal? Por enquanto vai ser isso aí. Então, pessoal, continuando aqui o vídeo, a cliente autorizou o serviço e agora a gente vai fazer a colagem da central. Vou usar essa escovinha aqui, né, pra gente fazer aqui a limpeza. A gente tira, né, na verdade, um pouco desse silicone aqui em volta, nas bordas, para que tenha mais contato de adesão aqui com a tampa, né? Aqui na tampa também a gente tira esse excesso de cola que tem em volta, para que quando a gente vedar aqui, ó, ela fique bem fechadinha, né? Então, vamos prosseguir aqui com a finalização. A gente utiliza aqui o álcool isopropílico para tirar qualquer tipo de gordura, né, que possa ter aqui nessa área. Agora a gente vai utilizar uma cola específica, que é essa dessa marca aqui, né? É fazendo propaganda não, mas é porque a que a gente utiliza ela é muito boa. Você tem que comprar com essa especificação aqui, ó. Adesivo de silicone neutro, livre de ácido acético. Esse ácido aqui
Ele não pode ter na composição da cola que a gente utiliza, porque ele acaba danificando os componentes ali, né? Então, se por algum motivo ele vazar e encostar em algum setor da placa, ele acaba corroendo ali e com o tempo vai ter outros problemas aí. Então, como é que a gente vai prosseguir aqui com a colagem? Seguindo aqui as especificações, a gente vai passar, vai esperar ali na faixa de uns 5 minutos até ela criar uma pequena capa em volta. Depois a gente vai grudar, esperar cerca de 1 hora para fazer o acabamento. Então, cola, deixa vazar mesmo, depois vem com o estiletezinho tirando o excesso, tá certo? Deixa eu colocar uma luz aqui para vocês verem aí o procedimento. Vamos lá. Então, pessoal, agora já tá aí com mais de 5 minutos. Vamos colar ela aqui, né? Colocar em volta aqui do... Tô usando aqui uma luva porque mela bastante, né? Então... Então por aqui a gente vai finalizar o vídeo, tá certo, pessoal? Aqui a gente já fez a colagem, agora vamos colocar para curar 100% isso aqui, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre os componentes que usa, é só fazer uma pergunta aí nos comentários que a gente, na medida do possível, responde e tenta ajudar todo mundo, beleza? Então, se puderem, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.